Efésios 2, versículo de número 1. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 1. O texto sagrado diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. E como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas, você pode dar um glória a Deus por isso? Todas as vezes que você encontrar um mas ou todavia, uma conjunção na escritura, isso significa que era assim e agora já não é mais, amém? Diga glória a Deus. Todavia ou mas, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo. Tem alguém vivo aqui? Vida com Cristo. Quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Põe a mão no seu coração e diga assim: eu estava morto. Diga: mas eu estou vivo. Diga: eu estava morto, mas agora eu estou vivo, por causa da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos levantar nossas mãos. É a esse Deus cheio de amor, cheio de bondade e graça que nós vamos adorar essa noite, amém? A esse Deus que quando você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, Ele deu vida para você. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, amém? Você pode levantar sua voz e começar a agradecer a Ele, a orar nessa noite? Pega a sua voz mesmo, agradeça ao nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui tão gratos a Ti, tão agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos seguindo o curso deste mundo, seguindo, ó Deus, a potestade do ar, seguindo o espírito que opera agora nos que vivem na desobediência. Ó Pai, nós estávamos separados de Ti, nós éramos inimigos da cruz de Cristo, éramos por uma questão de natureza merecedores da Tua ira, mas o Senhor, que é rico em misericórdia, o Senhor com um amor tão grande nos amou, ao ponto, ó Pai, de dar o Seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação para nós que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, que não andamos mais segundo a lei, mas que andamos agora segundo o Espírito. O Teu amor nos alcançou, nos deu nova vida, nos ressuscitou juntamente contigo, Pai. Nós Te damos graças, nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque agora podemos andar em novidade de vida. Isso não tem a ver com os nossos méritos, isso não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com a nossa força, mas tem a ver única e exclusivamente com a graça do Senhor, com o favor do Senhor. Recebe a honra por isso, recebe a glória por isso, recebe o louvor por isso. Nós Te atribuímos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Te pedimos que enquanto Te adoramos nessa noite, pela nova vida que recebemos, estendes
a tua mão, ó Pai, para operar prodígios, maravilhas e sinais nesse lugar. Estende as tuas mãos, Pai, estende a tua mão poderosa para que os enfermos sejam curados. Estende a tua mão poderosa para que os demônios sejam expulsos. Estende a tua mão poderosa, Senhor, ó Pai, para aquele que está morto aqui nesse auditório, ou em casa, ou aonde, ó Deus, o canal da TV ou da rádio chega, Senhor, a frequência da rádio chega, haja vida, haja transformação, haja mudança, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te atribuímos honra, glória e louvor por tudo isso. Que haja salvação, que os olhos sejam abertos, os ouvidos sejam abertos, e que aqueles que estão aqui nessa noite e ainda não tiveram um encontro com Cristo, não experimentaram de um encontro com Cristo, os que nos assistem ou nos ouvem, que ainda não experimentaram de um encontro genuíno com Jesus Cristo, sejam nessa noite alcançados pela benevolente graça do Senhor, Pai, e saiam daqui salvos, 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 para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos adorar o nome do Senhor junto com o Breno. O Breno é um pastor da nossa igreja, tem atuado aqui no ministério chamado Conectim. Ele faz a ponte entre os adolescentes e os jovens da nossa igreja, e ele está aqui com a gente nessa noite lançando o seu primeiro trabalho solo, né? Além da superfície. Vou pedir para o pessoal filmar aqui, por favor. Você vai ter a oportunidade de adquirir esse CD no final do culto, abençoadíssimo. Eu já ouvi o meu, estou ouvindo direto, tem me abençoado muito. Eu queria que antes de nós começarmos esse momento de louvor e adoração, nós consagrássemos esse trabalho ao Senhor, amém? Você pode estender as suas mãos para cá, por favor? Pai, nós queremos orar pela vida do Breno, pelo seu ministério, por esse trabalho novo, Senhor, além da superfície, consagrá-lo ao Senhor, Pai. Deus, esse trabalho não tem nenhum outro objetivo, senão, ó Deus, levar ao Teu povo o conhecimento do Senhor, Pai. Levar o Teu povo, Senhor, à adoração, à intimidade contigo, Senhor, por meio da ação do Espírito. Esse trabalho, Senhor, não tem como objetivo o enriquecimento, Senhor, ó Pai, financeiro, mas sim o enriquecimento espiritual do Teu povo. Deus, que aonde quer que a música chegar, ó Deus, as canções que o Senhor inspirou o Breno para cantar, Senhor, ó Pai, que ali haja salvação, haja cura, haja libertação, que o Senhor, ó Pai, através, ó Pai, dessa ferramenta, abra portas em lugares, ó Deus, que o Breno nunca imaginou chegar, em países que ele nunca imaginou entrar, Senhor. Pai, leva a sua voz aos quatro cantos da terra, para proclamar o senhorio do Teu Filho Jesus Cristo, aos quatro cantos do Brasil, para proclamar o senhorio de Jesus Cristo, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós o abençoamos e consagramos a Ti esse trabalho, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, e vamos adorar nessa noite. Fica à vontade, Breno, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ainda nesse espírito de oração e rendição a Ele, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos para o céu. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Pai, revela-nos Jesus nessa noite. Revela-nos Jesus. Espírito Santo, passeia no nosso meio. Passeia no nosso meio, trabalha aqui, Deus. Deus, traz nessa noite cura, libertação, salvação, traz paz. Deus, traz vida e vida em abundância. Encontra-nos aqui. Encontra-nos nessa noite, Pai. Encontra-nos nessa noite.
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, adorado. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Canta pra Ele. Tu és santo, adore ao Rei. Senhor Deus, não há outro digno, digno de louvor. Mais uma vez, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Mais uma vez, Tu és santo, digno de louvor, digno és, totalmente desejável. Tu és santo. Adoração, aplauda o único que é digno. Tu és digno. Venha, venha ao céu e derrama junto, vamos clamar. Então venha, venha ao céu, derrama o teu Espírito. Mais uma vez, clama. Oh, venha, venha ao céu.
Pergunta para o seu irmão assim: você está preparado para dar o seu melhor nessa noite? Sacode ele e fala: vamos dar o nosso melhor nessa noite. Assim, ó. Abra os meus olhos, eu quero ver tudo que és e te conhecer. E os meus ouvidos querem ouvir a sua voz falando a mim. Trabalhe em mim. Enquanto adoramos, enche este lugar. Canta comigo! Venha, venha ao céu e derrama o teu Espírito sobre nós, sobre nós. Batista da Lagoinha nessa noite. Venha, venha ao céu e derrama o teu Espírito. Venha ao céu. Clamamos alto, desesperados, queremos mais da tua presença. Clamamos alto, desesperados por ti. Quantos desesperados nós temos aqui nessa noite? Clamamos alto, desesperados, queremos mais da tua presença. Clamamos alto, desesperados por ti. Clamamos alto, nós queremos mais, precisamos mais de ti. Venha
Se você pode, canta mais uma vez, diz: venha. Derrama. Mais uma vez. Oh, venha. Clame a Ele. Sobre nós, venha ao céu. Meu irmão e minha irmã, eu queria assim te convidar a usar esse tempo aqui da forma mais intensa possível. Talvez você nunca me viu, muitos aqui nunca me viram, mas o objetivo aqui é que nós exaltemos ao Cordeiro, amém? Então talvez você não vai conhecer a música, mas existe uma canção no seu coração, que o seu espírito esteja clicado com o Espírito Santo de Deus nessa noite, ligado nele, amém? Assim, esquece de quem está do seu lado, esquece de quem está aqui na frente, coloca toda a sua expectativa nele, no Filho do Homem. Ele é o único que pode transformar a nossa vida, Ele pode transformar a nossa história. Basta um toque dele para a nossa vida ser totalmente transformada. Então eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas não é, aqui não tem diferença, porque eu seguro esse violão, esse instrumento para você que está aí. Nós somos adoradores, amém? Viemos aqui para adorar Ele, amém? Eu queria ensinar uma canção para vocês que fala sobre a liberdade do Espírito. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade, amém? Então é bem fácil, eu vou precisar da ajuda dos homens. Onde estão os homens de Deus aqui nessa noite? E as mulheres, onde estão as mulheres? Tá fraco, vamos perguntar de novo aqui. Cadê os homens de Deus nesse lugar? Cadê as mulheres de Deus nesse lugar? Os homens vão cantar comigo e as mulheres vão cantar com a Stephanie, amém? É mais ou menos assim, ó. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Em tua liberdade, vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Somos teus e teu é o reino. Somos teus E teu é, mais uma vez. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Em tua liberdade, vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres.
tua presença é tudo para mim. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Tua liberdade, vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Somos teus e teu é o reino. Somos teus E teu é o reino. teu é o reino. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Em tua liberdade, vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Somos teus e teu é o reino. Somos teus E teu é o reino. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Tua liberdade, vemos tua glória. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Somos livres. Somos teus e teu é o reino. Somos teus, teu é o reino. Teu é o reino. Teu é o reino. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Sabe, meu irmão, a gente canta sobre liberdade e muitas vezes a gente confunde. A gente acha que liberdade é simplesmente não ter a presença de perseguição religiosa armada no nosso país. A gente acha que ser livre é simplesmente poder estar na igreja. Deixa eu te falar, essa liberdade no espírito, ela vai muito além disso, meu irmão. É a mesma liberdade que estava em Estevão quando ele era apedrejado. E ele olhou para cima e ele ignorou a presença da morte. Ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, ele viu o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Enche-nos com essa liberdade nessa noite. Enche-nos com essa liberdade. Oh, liberdade no espírito, liberdade de verdade. Liberdade para encarar as circunstâncias, sabendo que tu és bom. Liberdade para te adorar. Liberdade, liberdade, O Senhor quer te levar nessa
liberdade em Cristo, em Cristo, em Cristo. Yeah, yeah. Liberdade. Yeah, yeah. Liberdade. Liberdade. O preço pago lá na cruz foi muito alto. O preço pago lá na cruz foi muito alto. Pra viver na superfície, pra viver no que é raso. Deixa eu te falar, meu irmão, o preço pago lá na cruz foi muito alto. Foi preço de sangue, preço de cruz, para que eu e você tivéssemos uma liberdade para relacionar com Ele em primeiro lugar. Então levanta as suas mãos nesse lugar agora. Expressa essa liberdade que você tem no Espírito. Diz palavras de amor a Ele. Diz porque você é grato. Faça valer essa liberdade paga na cruz. Oh yeah. Revela-nos Jesus. Oh yeah. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Última vez, eu sei onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Vivemos em tua liberdade. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Somos teus e teu é o reino. Somente teu é o reino. Nós vamos orar pelos pedidos de oração nessa hora. Quantos creem que o Espírito de Deus está aqui? Olha só, meu irmão, só para aumentar a sua fé, amém? Boa noite, a paz do Senhor. Na segunda-feira, dia 8/6, a minha esposa, grávida de 15 meses, sentiu dores fortes e teve uma perda do líquido. Fomos no hospital e a médica nos disse que teria que interromper a gravidez, caso realmente a bolsa estivesse furada ou rota. Na terça-feira, dia 9/6, viemos no culto fé e oramos juntamente com a igreja, e o milagre aconteceu. Não, você não me ouviu, eu disse que um milagre aconteceu. Presta atenção, cessou o vazamento do líquido e ela teve alta do médico. Estamos muito felizes e agradecemos a Jesus e a igreja pelas orações. Então, o Senhor está operando milagres aqui, amém? Você crê nisso, querido? E Ele vai operar milagres também na vida da Maria Lione, que está internada no hospital Risoleta Neves, com problemas no seu coração. Ele também vai operar milagres. Pode falar amém, gente, fala, eu creio, amém. Na Débora de Jesus, que também está
internada no Risoleta Neves com os brânquios entupidos. Vamos orar também pela recuperação do Emanuel, um bebê de 3 meses que está fazendo a sua recuperação no Hospital Vila da Serra. Vamos orar também pela Rosângela, que está internada com câncer. O câncer dela vai desaparecer no nome de Jesus. E vamos orar também pela vida da Vitória, uma criança que nasceu prematura de 6 meses, e pelo que eu entendi é que ela está com dificuldade no seu desenvolvimento, do seu desenvolvimento motor, nas funções motoras do corpo, para andar. Nós vamos orar também em nome de Jesus. Amém, querido? Levanta a mão desse irmão que está do seu lado. Nós cremos que Deus pode curar aqui nessa noite. Onde o Espírito de Deus está, existe liberdade, amém? Levanta sua voz, comece a orar nessa hora, por cura, por milagres aqui nesse lugar, por milagres. Se você ora em outras línguas, pode orar em outras línguas nessa hora. Começa a orar em outras línguas nessa hora. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo. Vem trazendo cura, Senhor, sobre essas vidas. Cada pedido de oração, Senhor, apresentado, Pai, colocado no cálice de oração. Esses pedidos que mencionamos aqui nessa noite, Pai. Aqueles que estão aqui, ó Deus, Pai, dentro desse auditório, Senhor. O nome do sobrinho. Oramos também, Senhor, pela vida do Emanuel, Senhor. Pai, essa criança, Deus, que precisa de ser alcançada pelo Senhor. Pai, cada pedido de oração aqui dentro desse templo, cada pedido apresentado ao Senhor nessa noite, por aqueles que nos assistem em casa, ó Deus, ó Pai, ou num presídio, no hospital, pela Rede Super, que nos ouvem pela Rádio Super, Pai, cada necessidade apresentada, a Tua palavra nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam conhecidas pelo Senhor, com toda oração, com súplica, com ações de graças. E a Tua palavra diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente do Teu povo, Senhor. Ó Pai, o Senhor pode sarar, o Senhor pode curar. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que todo demônio alojado, ó Pai, seja expulso nessa hora. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de loucura, cai por terra agora, cai por terra agora. Toda a opressão das trevas, toda a opressão do maligno, toda a confusão na mente, nós te repreendemos agora, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, aonde houver uma enfermidade, envia o Teu fogo agora, Senhor, para consumir as enfermidades, para curar os enfermos. Pai, envia o Teu poder, Senhor, para restaurar as famílias, para restaurar casamentos. Pai, nós oramos nessa noite, para que toda desavença nas famílias, ó Deus, caia por terra no nome de Jesus. Que haja reconciliação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, que haja restauração dos casamentos, ó Pai, marido com esposa, esposa com marido. Pai, faz cair por terra todo vício nessa hora, o vício do álcool, o vício das drogas, o vício da jogatina. Pai, toda prisão no pecado, faz cair por terra nessa noite, toda cadeia, Pai, que prende na prostituição, ó Pai, que prende, Senhor, ó Deus, na lascívia, que prende na pornografia, faz cair por terra, faz cair por terra. Envia o Teu fogo, envia o Teu fogo, envia o Teu fogo, ó Pai, providencia, traz a providência do milagre, da libertação, da cura nessa noite, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos e cremos em Ti, cremos no Teu poder, para a honra e para a glória do Teu nome. Levanta bem alto as suas mãos ao Senhor e agradeça a Ele nessa hora, agradeça a Ele, abre os seus lábios, exalta o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Vamos, exalta o nome dEle, exalta o nome dEle. Glória a Deus, glória a Deus.
porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, Ele é exaltado, o Rei exaltado. Pega as suas mãos e canta. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Canta, igreja. Ele exaltado, Ele exaltado para sempre. Oh, seu nome louvarei. Porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade terra. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, te damos toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória a ti. O Senhor recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Aleluia. Dá um abraço quem está do seu lado. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Amém. Quem está sendo muito abençoado aí? No final do culto, você pode levar o Breno para casa, né? Leva ele para casa por apenas R$10. Então só hoje, promoção aqui, ó, e para a mocinha também.
Então, o CD do Breno, além da superfície, R$ 10 no final do culto, lá na tenda da bênção. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos celebrar direito, irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O texto bíblico diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Dá um sorriso para o seu irmão e diga para ele: alegria, meu irmão. Versículo de número 8. Presta atenção no que você vai ler agora, amém? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também vai suprir vocês, e ele vai multiplicar a semente de vocês, e vai fazer crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? Então preste atenção. Diante de Deus, a primeira maneira como a Escritura nos ensina a administrarmos os nossos recursos é através de um princípio que a Bíblia chama generosidade, ou que nós conhecemos como oferta. O texto bíblico diz que cada um deve propor no seu coração o que deve dar ao Senhor, não por tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Essa é a primeira forma. Nós estamos diante de Deus e desejamos cultuá-lo com toda a nossa vida. E como é que nós cultuamos a Deus com os nossos recursos? A primeira forma, através das nossas ofertas. Nós então determinamos um valor no nosso coração, e por meio desse valor nós desejamos honrar o Senhor através da entrega desse recurso financeiro. Lembrando, irmãos, preste atenção, que Deus não está à procura de uma esmola, Deus está à procura de uma oferta. Diga comigo, oferta. Diga oferta. Diga para o seu irmão, oferta. Presta atenção, a oferta, querido, é diferente da esmola. A esmola, muitas vezes, ela é baseada naquilo que sobra. A gente dá o que está sobrando. A oferta é algo separado, é algo específico. Quando você olha para o Antigo Testamento, e até mesmo para o Novo Testamento, para a pessoa de Jesus, que se entregou como uma oferta a Deus, para perdão dos nossos pecados, você vai ver que tanto Deus como no Antigo Testamento, Deus não aceitava que qualquer coisa fosse entregue a Ele. Era necessário que fosse entregue o melhor. Amém? Então nessa noite, quando você for entregar uma oferta ao Senhor, deseje honrar o Senhor com o seu melhor, com a sua vida. Não dê a Ele apenas o que sobra, uma esmola. Dê a Ele algo que você sabe que vai honrar o seu nome. Amém? Mas existe um outro princípio. Vem comigo para Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, capítulo de número 3, o versículo de número 10. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. O texto bíblico diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa.
e coloquem-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão aonde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O segundo princípio que o texto bíblico nos ensina a cultuarmos a Deus com os nossos recursos é através da entrega dos dízimos. Agora preste atenção. O dízimo, ele é uma obrigação, é um compromisso que todo aquele que entregou a sua vida nas mãos de Cristo deve exercer para com Deus. Você que está aqui nessa noite, nos visita pela primeira vez, você não tem a obrigação de entregar o seu dízimo. Você é livre, caso você queira, para participar conosco desse momento da entrega da oferta. De repente você fala assim, poxa vida, estou sendo tão abençoado aqui, eu quero de alguma forma contribuir para que esse ministério, essa igreja continue fazendo esse bem que ela está fazendo para tanta gente. Você é livre para participar conosco. A oferta é algo voluntário. Agora, o dízimo, irmãos, é algo que deve ser feito por todo aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Esse é um compromisso que eu e você temos para com Deus, uma vez que nós confiamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. E preste atenção, se você é membro de uma outra igreja local, de repente você está aqui nessa noite nos visitando, mas você é membro de uma outra igreja, então você entrega o seu dízimo aonde? Lá na sua igreja, amém? Você entrega o seu dízimo no lugar onde você congrega. Mas se você é membro de Lagoinha, você é batizado aqui, você frequenta o culto fé, aqui você tem sido servido, aqui você tem sido assistido, aqui você tem sido pastoreado, o seu compromisso de entregar o dízimo é aonde? É aqui em Lagoinha. E esse é um compromisso, irmãos, que todos nós devemos cumprir para com Deus, uma vez que entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e somos membros de uma igreja local. Diferente da oferta, o texto bíblico ele estipula na questão dos dízimos, a medida que deve ser ofertada, a medida que deve ser devolvida ao Senhor. Faz assim comigo. O texto bíblico estipula isso. O texto bíblico diz que o dízimo é a 10ª parte de tudo que nós temos recebido de Deus. Então o pastor André sempre fala aqui, se você recebe R$100, você vai dizimar R$10. Você recebe R$200, você vai dizimar R$20. Você recebe R$1.000, você vai dizimar R$100. Você recebe R$10.000, alguém pode dar uma glória a Deus? Amém, irmão? Deus não tem problema com dinheiro, amém? Amém ou não amém? Deus não tem problema em te abençoar, glória a Deus por isso. E que você também não tem, amém? Você recebe R$10.000, você vai dizimar R$1.000. Recebeu R$100.000, você vai dizimar R$10.000. Recebeu 1 milhão. Amém, irmãos? Deus pode fazer isso? Pode. Você só precisa trabalhar muito, amém? Você trabalha muito. Pede a Deus para te dar uma ideia extraordinária, amém? Mas, gente, o André fala uns negócios que é verdade. O cara tem umas ideias assim, pá, tem umas ideias extraordinárias, vai lá e faz o negócio e fica milionário. Por que um crente não pode ganhar milhões, irmãos? Por que não? Amém, querido? Crente não tem que ser pobre não, amém, querido? Não é pecado você ter as suas contas pagas, amém? Então você ganhou 1 milhão, você vai dizimar 100 mil. Aí ficou fraco o amém, né? Ô pastor, dizimar 100 mil? É, irmão, dizimar 100 mil, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos demonstrar nossa fidelidade. Feche seus olhos. Vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu não sei quanto a você, mas Deus tem sido muito bom para comigo, irmãos. Ele tem sido bom para com você? Então nós vamos honrar o nome dele, amém? Senhor, recebe nessa hora a expressão da nossa fidelidade, do nosso amor a Ti, através das nossas entregas, das nossas contribuições, da entrega dos nossos dízimos, da entrega das nossas ofertas. Pai de amor e graça, não permita que a avareza, não permita que o amor ao dinheiro seja impedimento nessa hora para honrarmos o Teu nome.
O Senhor tem nos dado muito, mais do que o suficiente, e nós queremos continuar a experimentar da Tua fidelidade. Queremos te honrar, Senhor, cumprindo com os nossos deveres, cumprindo, Senhor, com a nossa fidelidade. Recebe, Senhor, nessa hora, a expressão do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa obediência. Oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Entregue ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus, os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Se você desejar, no nosso boletim estão aí as contas da nossa igreja. Você pode também fazer a entrega dos seus dízimos por transferência eletrônica. Você pode ofertar também através do débito eletrônico, do débito através do cartão de crédito. É só você procurar um dos diáconos e solicitar a maquininha, e você vai poder fazer isso em nome de Jesus. Amém? Ouça agora a doce voz do Espírito. Não há razão para ter medo, Ele está a te chamar. Se entregue e corra para os braços do Pai. A escuridão já passou, siga os passos para a luz. Esse é o dia em que Jesus te achou. Esse é o dia para o recomeço. Com doce graça eu posso ouvir o som, anjos cantando de alegria. Esse é o dia da vida começar. Veja agora a luz brilhando na noite, trazendo de volta a esperança. Nova vida Ele traz. Esse é o dia, seus pecados perdoados são, e nas ondas dessa eterna graça para sempre viverás. Esse é o dia em que Jesus te achou. Esse é o dia para o recomeço. Com doce graça eu posso ouvir o som, anjos cantando de alegria. Esse é o dia da vida começar. Não temas, a salvação está aqui. Não temas, a salvação está aqui. Não temas, não temas. Esse é o dia em que Jesus te achou. Esse é o seu começo. Com doce graça eu posso ouvir o som, anjos cantam de alegria. Esse é o dia em que Jesus te achou. Esse é o dia para o recomeço. Com doce graça eu posso ouvir o som, anjos cantando de alegria. Esse é o dia da vida começar. Esse é o dia da vida começar. Amém. Glória a Deus. Gente, quem quer tomar um caldo no final do culto? Fala para o seu irmão, meu irmão, no final do culto, eu vou pagar um caldo para você. Lá no final do culto, na tenda da bênção não, na Praça da Fonte, vai estar sendo vendido caldo de mandioca e canjica, né? O valor está sendo revertido para o corpo diaconal,
para as viagens missionárias que eles vão fazer. Amém? Vamos passar o vídeo da conferência We Are One, por favor? Pode. Então, ô glória, 28 de junho, no núcleo do São Bento, nós vamos ter essa conferência, a conferência We Are One. As inscrições vão estar sendo feitas no final do culto, na tenda da bênção, e algo muito bacana que eles vão estar fazendo lá, é selecionar 10 pessoas, para uma viagem missionária para Moçambique, com tudo pago. Quem quer ir para Moçambique aqui? Não, tem pouca gente que quer ir para Moçambique. Quem quer ir para Moçambique aqui? Quem conhece a missionária Heidi Baker aqui? Ô, gente, essa mulher é manto puro. A mulher é usada para ressuscitar mortos, para fazer cegos enxergar, surdo ouvir. E o pessoal vai estar indo para lá visitar a base missionária dela e trabalhar com ela em alguns projetos ali. Então 10 pessoas vão estar sendo selecionadas e você pode estar indo juntamente com essa equipe. O que você precisa é fazer a sua inscrição e participar da conferência. E você está, correndo o risco aí de ser escolhido para ir para Moçambique. Na verdade, ser abençoado com essa viagem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o missionário Daniel, que nunca perde o culto fé. Daniel, Deus te abençoe, derrame graça e favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Gente, último aviso aqui. Quem quer ir para Israel aqui? Chacoalha o seu irmão e fala para ele: meu irmão, o ano que vem nós temos que ir para Israel, meu irmão. Quem quer ir para Israel aqui? Ô, gente, agora, imagina você ir para Israel com o pastor André. Nossa, você não ficou feliz, não? Ir para Israel com o pastor André, irmão, bom demais, né? Então, a M Tour, juntamente com o pastor André, firmaram uma parceria aqui. E o ano que vem, de 15, presta atenção, de 15 a 26 de abril, nós vamos estar indo todo mundo junto para Israel, amém? Amém, gente? Então, olha só, a partir de amanhã, se você entrar no site do pastor André, andrevaladão.com/caravanafé, você vai ter lá o roteiro da viagem, né? Tudo certinho, por onde a caravana vai passar, vai ter tudo bonitinho lá. Mas assim, uma coisa bacana demais, é na ida nós vamos jantar em Paris, né? Meu Deus, o que é isso, hein? Fala para o seu irmão: meu irmão, você já imaginou jantar em Paris, irmão? Nós vamos jantar em Paris, irmão, olha que maravilha. Alguém pode dar uma glória a Deus? Então, olha só para você ter ideia, presta atenção. O primeiro lote da caravana já esgotou, irmão. Amém? Então nós vamos abrir um segundo lote agora. Então você não dorme no ponto não, meu filho. Faz a inscrição pela fé, amém? Fala comigo, pela fé. Você vai lá no final do culto, procura o bispo André no final do culto, lá na tenda da bênção. Fala para ele: me dá a ficha que eu vou. Como é que eu vou pagar? Eu não sei. Mas eu vou, Deus proverá, amém ou não amém? E nós vamos juntos, se Deus quiser, o ano que vem, para Israel, em nome de Jesus, amém. Mesmo sentado, levanta a sua Bíblia comigo, levanta ela mais alto que você puder, levanta ela, faz raiva no diabo, e diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga mais uma vez: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pai, nós te pedimos nessa noite, nos fala por intermédio da tua palavra. Nos dê, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Abre aí, por favor, em Mateus 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quero compartilhar uma palavra com o seu coração.
Gente, deixa eu só me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu tenho 30 anos. Não parece, eu sei que não parece. Eu sou um dos pastores aqui da igreja. Eu dirijo um culto todo domingo, às 20h30, aqui nesse auditório, chamado Culto Cristo Vivo, né? É um culto muito abençoado. Se você ainda não veio, você é meu convidado. E também dirijo um culto, toda quinta-feira, às 20 horas, na Lagoinha Mineirão. Para quem não sabe, nós estamos com uma missão da igreja ali, do lado do Parque Guanabara. Então tem o Parque Guanabara, se você andar para a direita, você vai chegar na Lagoinha Mineirão. Toda quinta-feira, às 20 horas, é um culto de muito ensino bíblico. Se você tem interesse de aprender mais da palavra de Deus, aparece lá, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Mateus capítulo 13... A partir do versículo de número 1, o texto bíblico diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, por isso ele entrou em um barco e se assentou. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e deu colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para ouvir, ouça, perdão. Versículo de número 18, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Uma multidão estava reunida ouvindo Jesus. Uma multidão, só para você ter ideia, é aproximadamente 10.000 pessoas. Então, nós devemos ter aqui nesse templo hoje, mais ou menos, umas 4.500, 5.000 pessoas. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas 10.000 pessoas se reuniram à beira-mar para ouvir Jesus pregar. E, gente, aparentemente, se você olhar para esse templo aqui cheio, ou se você tivesse a oportunidade de estar à beira-mar e olhar a multidão ali reunida à volta de Jesus, aparentemente todo mundo ali estava ali com o mesmo propósito. Aparentemente todo mundo estava ali desejando a mesma coisa, desejando ou tendo o mesmo objetivo. Parece, aparentemente, que todo mundo estava ali por causa de Jesus. Todo mundo estava ali porque de alguma forma queria ser tocado por Ele, porque o coração de alguma forma estava inclinado para Ele. Mas a bem da verdade é que naquela multidão que estava ali sentada ouvindo Jesus, existiam 4 tipos de coração. E quando é que o coração dessas pessoas começou a ser revelado? O coração dessas pessoas começou a ser revelado quando Jesus passou a pregar a elas. Quando Jesus começou a falar com essas pessoas, o texto bíblico diz então que os corações por trás daquela multidão começou a ser revelado. E Jesus diz que o coração de uma parte daquela multidão era como um coração que recebia a semente à beira do caminho.
Outra parte do coração daquela multidão era semelhante a um campo cheio de pedras. Outra parte do coração daquelas pessoas era semelhante a um campo cheio de espinhos. E uma parte deles era como um terreno aberto, pronto a receber a palavra de Deus. Nessa noite não é diferente, irmãos. Aparentemente pode parecer que todo mundo está aqui com o mesmo objetivo, que todo mundo está aqui com o mesmo coração. Mas quando a palavra de Deus começa a ser pregada, a palavra de Deus tem esse poder de expor os nossos corações, e de expor o mais íntimo de cada um de nós, de revelar na verdade qual é a verdadeira motivação, ou como está de fato o nosso coração. A palavra de Deus tem esse poder. Você ora na hora do louvor assim, todo mundo está batendo palma, todo mundo de mão levantada, pede para orar, todo mundo começa a orar, independente do credo, independente de que seja, parece que está todo mundo envolvido. Mas quando a palavra de Deus começa a ser pregada, a palavra de Deus tem esse poder de revelar os corações, de mostrar os corações. Eu sei que todo mundo aqui tem espelho em casa, e quando você quer ver como está a sua aparência, você olha para onde? Para o espelho. Quando as mulheres querem saber se a maquiagem está bem feita, elas recolhem ao espelho. Agora, o espelho pode revelar apenas o seu exterior. O espelho não tem a capacidade de mostrar como está o seu coração. Se você quer conhecer o seu coração, se você quer se conhecer, conhecer quem você é de fato, você vai precisar olhar para o outro espelho, para o espelho da palavra de Deus. A palavra, querido, ela é capaz de mostrar de forma perfeita, clara, como realmente está o estado do meu e do seu coração, qual de fato é a realidade interior de cada um de nós. E Jesus disse que o primeiro tipo de coração que se encontrava ali, sendo denunciado pela sua palavra, era um coração como de alguém que recebia a semente à beira do caminho. O texto bíblico diz que o maligno vem por causa disso, rouba a palavra, e aquela pessoa então perde a semente da palavra de Deus. Preste atenção, o texto diz que o maligno vem e ele rouba a palavra. Diga comigo, rouba. Ninguém rouba, irmão, aquilo que não tem valor. Quando nós roubamos alguma coisa, nós roubamos aquilo que tem valor. Sabe qual é o problema desse primeiro coração denunciado por Jesus? É o descrédito que ele dá à palavra de Deus. Aparentemente parece que Satanás dá mais valor para a palavra do que essa pessoa. Satanás olha para a semente da palavra de Deus, ele olha para a palavra, e a palavra para ele ela é tão importante, ele sabe o poder que essa palavra tem, ele sabe a eficiência dessa palavra, ele sabe que essa palavra é tão poderosa, que ela é capaz de transformar qualquer vida, qualquer coração. Mas uma vez que a pessoa não dá para a palavra de Deus a devida credibilidade, Satanás então ele vem e rouba a palavra, ele dá a ela importância, ele dá a ela credibilidade, e muitas vezes nós, que somos o local onde a palavra de Deus está sendo depositada, não damos a ela a devida importância, porque não entendemos a palavra. O que a gente faz? A gente coloca de lado, a gente despreza a palavra, nós não damos a ela a devida credibilidade. Presta atenção, meu irmão, a palavra de Deus ela tem poder para mudar a sua vida, ela tem poder para mudar o seu coração. Não importa o quão difícil seja o terreno onde a palavra de Deus é semeado. O texto bíblico diz que por mais difícil que seja o solo onde a palavra de Deus está sendo plantada, ainda assim a palavra de Deus tem poder para frutificar. O terreno pode ser pedregoso, o terreno pode ser espinhoso, e ainda assim a palavra de Deus tem poder para de alguma forma transformar e modificar aquele coração, ainda que seja por um curto período de tempo. Mas o texto bíblico diz que quando eu e você nos portamos de forma irredutível, negligente, diante da palavra de Deus, então Satanás, ele vem e ele rouba a palavra, ele rouba
a semente da palavra de Deus no meu e no seu coração. Eu te pergunto nessa noite, como é que você se porta diante da palavra de Deus? Você como esse solo, você tem esse tipo de coração? Que quando a palavra de Deus está sendo, você faz parte de todo o culto, você participa de todo o culto. Você quer participar dos milagres, você quer participar das ações de Jesus, mas quando a palavra de Jesus está sendo pregada, ela não é tão importante assim, aí você se volta para tantas outras coisas e despreza a palavra. Preste atenção, meu irmão, Satanás dá mais importância para a palavra de Deus do que você. Ele considera a palavra de Deus tão preciosa, que tudo que ele deseja é roubar essa palavra do seu coração. Mas Jesus não diz que apenas naquela multidão existia pessoas com o coração como que desprezando a palavra, colocando-a de lado. Jesus também diz que naquela multidão existia pessoas que tinham o coração como que cheio de pedras. Jesus disse que quando a palavra ela é pregada, essas pessoas até recebem a palavra com muita alegria. Elas ficam satisfeitas. A palavra é pregada e prontamente elas recebem a palavra de Deus no seu coração. Mas o texto bíblico diz que o seu coração tem pouca terra. Não é possível aquela semente criar ali raízes. E o texto diz que quando as perseguições, o sofrimento por causa da palavra de Deus, começa a alcançar a vida daquela pessoa, ela logo abandona a palavra. Talvez o seu coração não seja como esse, que despreza a palavra de Deus e a coloca de lado. Mas talvez você seja como essa pessoa empolgado demais. Você é empolgado. A palavra é pregada aqui, você é isso mesmo. Uhul! Estou recebendo tudo, pastor. É para mim mesmo essa palavra. Mas a palavra de Deus não consegue criar raízes em você. Porque o seu coração é raso, é superficial, está cheio de pedras. E quando amanhã ou daqui uma semana você começa a ser experimentado pelas adversidades, pela palavra que você recebeu, a primeira coisa que você faz é colocar essa palavra de lado. Os sofrimentos por causa da palavra de Deus levam você a abandonar o Evangelho. Você é muito rápido para receber, mas na mesma velocidade que você recebe, é a mesma velocidade que você abandona. Jesus disse que naquela multidão, tinham pessoas que certamente colocariam a semente de lado. Jesus disse que naquela multidão, tinham pessoas que por causa do sofrimento, da dor, provocada pela obediência à palavra, iriam abandonar a palavra rapidamente. Jesus disse também que naquela multidão tinham pessoas que o seu coração seria como um solo cheio de espinhos, cheio de espinhos. Jesus disse que a palavra iria cair naquele coração. Mas quando a palavra de Deus começasse a brotar, começasse a crescer naquele coração, o texto diz que os espinhos então, eles iriam sufocar a semente da palavra de Deus e levá-la a morrer. Jesus diz que essa pessoa é aquela que recebe a palavra, mas o amor por esse mundo e o cuidado, o apego às riquezas, sufocam a semente da palavra de Deus. O cara recebe a palavra, ele vem no culto, ele se põe diante de Jesus, ele quer ouvir a palavra de Jesus. Mas quando a palavra de Deus começa a confrontar os amores que ele tem pelas coisas do mundo, começa a confrontar a sua vida de pecado, começa a confrontar o seu prazer pelas riquezas, então, infelizmente, essa pessoa permite que a sua paixão, o seu amor pelo mundo fale mais alto do que a palavra de Jesus. E essas coisas então começam a sufocar dentro desse coração a semente da palavra de Deus. O amor pelo mundo, o cuidado das riquezas. Sabe, essa pessoa, ela quer a palavra de Jesus, mas ela não está disposta a abandonar o estilo de vida antigo. Ela não está disposta a renunciar ao pecado.
Ela não está disposta a deixar para trás os hábitos nocivos que destroem a sua vida. Não, não. Ela quer conciliar. Ela quer ficar com Jesus. Não, eu quero ficar com Jesus. Eu quero ficar com a palavra de Deus, mas eu também quero ficar com o mundo. Sabe, eu quero ficar com Jesus. Olha, eu quero ficar no culto. Eu quero levantar as minhas mãos. Eu quero ouvir a palavra de Jesus. Mas eu não posso abandonar minha vida de prostituição. Sabe, eu não posso abandonar. Eu gosto muito do mundo ainda. O problema, irmãos, é que não tem como você ficar com a palavra de Deus e continuar com o mundo. Porque uma hora ou outra, o mundo vai matar o amor da palavra de Deus no seu coração. Vai matar. Se a palavra de Deus não for recebida devidamente por você, se por causa da palavra você não decidir abandonar os cuidados desse mundo, a paixão pelas riquezas, querido, infelizmente essas coisas terão mais poder no seu coração do que a palavra de Deus. Mas Jesus diz que ainda há um quarto coração. Existe aquele que despreza a palavra, coloca ela de lado. Eu não entendo, eu não consigo entender, não consigo, é muito difícil para mim. Ele coloca de lado, não serve. Existe o outro que recebe a palavra, vem empolgado, palavra de Deus, mas o sofrimento vem e ele sai fora a palavra de Deus. Existe o outro que recebe a palavra, vem palavra, pode vir, vem palavra, e quando a palavra começa a confrontar suas paixões, ele diz, sai palavra, sai palavra. Mas existe um quarto coração, e o texto bíblico diz que esse quarto coração, irmãos, ele é um solo vazio. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, vazio. Diga vazio. Ele é um terreno vazio. E o texto bíblico diz que esse coração, ele recebe a palavra. Ele entende a palavra. A palavra firma nele raízes. E ele produz fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Presta atenção. Sabe qual é a diferença do quarto coração para os outros? Não é o fato de receber a palavra, todos receberam, mas é o fato de ele estar vazio, vazio, vazio. Se você já plantou alguma coisa, se você já cultivou alguma coisa, quem já plantou feijão aqui? Acho que todo mundo plantou feijão aqui, né? Você pega o algodão, bota o feijãozinho, joga água, né? Tem gente que mata o feijão, né? Tanta água que ele joga. E aí você fica esperando o feijãozinho nascer, né? Mas quando você vai plantar algo na terra, você sabe que você antes precisa adubar a terra, concorda comigo? E normalmente, o melhor adubo para a terra, preste atenção, o melhor adubo para a terra é aquilo que morre nela. Aquilo que aduba a terra é aquilo que morre na terra. Sabe por que esse coração, irmãos, ele tem a habilidade de frutificar quando os outros não tiveram? É porque aquilo que não morreu nos outros, morreu dentro desse coração. Aquilo que não foi anulado, não foi deixado de lado nos outros corações, morreu nesse último coração. E porque morreu nesse coração, o tornou fértil, o tornou altamente produtivo para receber a palavra de Deus e frutificá-la a 30, a 60 e a 100 por um. Aquilo que morre no solo. Sabe, talvez você esteja aqui nessa noite e o seu coração seja como esse primeiro coração. Ou talvez o seu coração esteja cheio de espinhos, ou seja cheio de pedras. Eu digo para você nessa noite, o Espírito Santo pode fazer morrer todas essas coisas dentro de você essa noite. E Ele pode tornar o meu coração, o seu coração, um coração fértil. Um coração pronto para receber a palavra de Deus. Ele pode fazer isso.
Talvez você esteja aqui, querido, e não existe vida melhor para você viver do que a vida que Deus pode dar a você. Não existe transformação melhor do que a transformação que Jesus Cristo pode provocar na vida de um homem. Mas é necessário, para que a palavra de Cristo penetre no seu coração, que aquilo que se opõe à palavra morra dentro de você. Morra. E o Espírito de Deus, Ele tem poder para matar essas coisas dentro dos nossos corações. O Espírito de Deus tem poder para matar em nós todo amor pelo mundo. Ele tem poder para matar em nós a paixão pelas riquezas. O Espírito de Deus tem poder em nós para matar em nós toda superficialidade. O Espírito de Deus tem poder para matar em mim e em você o desapego, o desamor à palavra de Deus, para que a sua palavra possa frutificar em mim e em você a 30, a 60 e a 100 por um. A 30, a 60 e a 100 por um. Preste atenção, a palavra não vai ser pregada só ao coração que frutifica. A palavra não vai ser pregada só ao coração que está totalmente preparado. Não, a palavra será pregada a todos os corações. Todos. Mas há de experimentar os benefícios da palavra de forma permanente e duradoura somente aqueles que permitem que o Espírito de Deus mate nos seus corações aquilo que faz oposição à semente da palavra de Deus. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, por favor. Quem é você nessa noite? Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, que tipo de coração está sendo revelado em você? Que tipo de coração está vindo para fora? Todo mundo é igual, irmãos. Enquanto a música está tocando, todo mundo é igual. Enquanto as orações estão sendo feitas, todo mundo é igual. Mas quando a palavra é pregada, ela expõe o nosso coração. E ela nos revela como de fato está o nosso coração diante do Filho de Deus. Mas Jesus não faz isso com o intuito de nos lançar fora. Jesus não faz isso com o intuito de nos desprezar. Ele faz isso para que eu e você sejamos transformados pela sua palavra. Tenhamos os obstáculos da sua palavra mortos em nós, para que a gente possa viver para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Eu gostaria que você fizesse uma oração nessa hora. Gostaria que você dissesse a Deus: Deus, som do meu coração. O que está impedindo, Senhor, a Tua palavra de florescer, de frutificar na minha vida? O que está impedindo, Senhor, a Tua palavra de mudar quem eu sou? O que está impedindo? Peça a Ele: Senhor, tira as pedras. Peça a Ele: Senhor, tira os espinhos, Senhor. Deus, eu não quero ser como esse que não dá valor, que não dá credibilidade à Tua palavra, que a coloca de lado. Eu não quero ser alguém que Satanás dá mais importância à Tua palavra do que eu. Eu não quero que a Tua palavra seja roubada do meu coração. Senhor, nessa noite nós estamos aqui e nós cremos que o Senhor é o Deus que muda corações, que o Senhor é o Deus que transforma corações. Pai, nós te suplicamos nessa noite, muda corações aqui nesse lugar. Senhor, tira os espinhos dos corações. Pai, o amor por esse mundo, a paixão pelas riquezas, que sufocam a Tua palavra, que impedem, Senhor, que nos impedem de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nos impedem de frutificar para a glória do Teu nome, tira de nós.
todo amor, Pai, pelas riquezas, todo amor pelo mundo, tira de nós. Só o Senhor pode matar isso em nós, Pai. Naturalmente, nós somos inclinados ao pecado, naturalmente a nossa inclinação natural é para a morte, mas o Senhor pode mudar isso em nós, o Senhor pode matar isso em nós, o Senhor pode transformar isso em nós, Pai. Eu também peço ao Senhor, tira as pedras dos corações, Pai, que o sofrimento nessa noite, por causa da palavra, as renúncias, ó Deus, por causa da palavra, as perseguições por causa da palavra, não sejam impedimento para a semente do Evangelho frutificar em nós. Senhor, dá-nos raízes profundas, dá-nos uma fé sólida, dá-nos uma fé duradoura, resistente contra as intempéries da vida, como a Tua palavra nos ensina, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, que venham os ventos, que soprem contra a nossa casa, mas ela permaneça de pé, porque está firmada em Ti, tem alicerces fortes, sólidos, Pai. Deus, transforma nessa noite o nosso coração na boa terra que a Tua palavra faz prosperar. Transforma o nosso coração, faz morrer em nós tudo aquilo que não é Teu, e que a Tua palavra frutifique em nós a 30, 60 e 100 por um, para a honra e para a glória do Teu nome. Com suas duas mãos ainda sobre o seu coração, gostaria que você orasse comigo dizendo nessa noite, por favor, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga aí: eu recebo a Tua palavra como boa terra. Diga: eu recebo a Tua palavra para frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Diga: eu quero andar em nova vida, em novidade de vida. Diga: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, para andar com Ele em arrependimento, em mudança. Diga: Jesus, tira nessa noite da minha vida toda amarra, toda prisão, para a glória do Teu nome. Diga: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, crendo que o Senhor me recebe. Amém. Com seus olhos fechados, ainda suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Se você está aqui nessa noite, você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo. Você fala assim: eu quero andar em vida nova, eu quero andar. Essa nova vida a gente chama de arrependimento. Eu quero andar em arrependimento, eu quero abandonar os meus caminhos e seguir os caminhos de Cristo. Eu quero andar em novidade de vida. Ou você está aqui e você talvez um dia já entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas você se afastou, você se desviou, você deixou de andar com Cristo para passar a andar naqueles caminhos antigos que você já tinha se comprometido com Jesus a abandoná-los. Se você é essa pessoa que fez essa oração pela primeira vez e fala assim: eu quero andar em arrependimento, pastor, eu quero vida nova, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu não quero mais viver como eu estou vivendo, eu quero viver uma nova vida. Ou você está aqui e fala assim: eu quero voltar para Jesus Cristo. Levanta uma das suas mãos, eu quero ver você e quero orar por você. Pode levantar bem alto, bem alto, bem alto. Tem mãos levantadas aqui na primeira galeria, lá na segunda galeria. Pode levantar, tem mão levantada aqui embaixo também. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, você que levantou a sua mão, por favor, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, eu quero orar com você. Eu vou pedir um favor, olha só, eu vou pedir a você que não está respondendo ao apelo, que você não saia do seu lugar, amém? Amém, queridos?
ainda é 9h10, está cedo pra caramba. Não atrapalhe a movimentação desses que estão vindo, amém? Por favor, sai do seu lugar e vem. Vamos aplaudir essas vidas que estão vindo. Pode vir, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem, pode vir, vem mesmo. Sai do seu lugar e vem. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Aleluia. Sai do seu lugar e vem. Pode vir. Vai valer a pena. Você que nos assiste aí na sua casa, no leito de hospital, não sei onde você está, mas essa palavra tocou no seu coração. Você fala assim: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que essa palavra transforme a minha vida. Vai aparecer um número aí na sua tela, você pode ligar, 3429-9550, liga nesse número, o telefone da paz. Nós temos pessoas o tempo todo prontas para orar, para abençoar a sua vida, para ajudar você nessa caminhada. Deus te abençoe ricamente. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Faça essa decisão. Tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Vamos cantar. Vai valer a pena. Sai do seu lugar e vem. Pode vir, vem. Nós estamos te esperando. Pode vir. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, eu sei que vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena, yeah. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Canta, igreja, vamos cantar, canta aí, canta. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Oh, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é o quê? Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, sim, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, yeah. Vai valer a pena mesmo. Vocês estão aqui na frente, dá um passo para frente, Isso. Deixa eu dizer algo para vocês. Nessa noite, vocês estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês, a mais importante. Qualquer outra que você possa ter tomado na sua vida não é tão importante quanto essa, porque essa decisão, ela tem poder de mudar a sua vida para sempre, eternamente. Um dia como você, assim como vocês, eu também estava num banco como esse da igreja, e é como você, eu também ouvi uma palavra como essa, que confrontou a minha vida, mexeu comigo, e como você, eu fiz a mesma oração. Eu disse: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Quando o pastor que estava aqui convidou,
Você que fez essa oração, sai do seu lugar e vem para frente. Assim como você, eu saí do meu lugar e eu corri para frente. Eu posso dizer para vocês que depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que me mudou, vai mudar a vida de vocês também. Amém? Igreja, estenda as mãos para cá, por favor. E ore comigo dizendo: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas pertencem ao Senhor. Diga: Pai, nessa noite, marca, diga, sela essas vidas com o Teu Espírito, com o Teu Espírito. Diga: Pai, que elas saiam daqui para viver uma nova vida, uma vida transformada, para a honra e para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir essas vidas aqui, irmãos. Pode aplaudir forte, pode aplaudir, pode aplaudir. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer, eu sei que vai valer a pena, se vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Olha só, eu só preciso de mais 2 minutos da sua atenção. A gente quer anotar o seu nome, seu telefone. A gente quer entregar um livro para você de presente. É bem rápido, é 2 minutos. Vocês vão descer para uma sala aqui à minha esquerda. Vou acompanhar aquela mão levantada ali, ó. Pode levantar, levanta a mão aí. Isso. Esse pessoal de colete vai ajudar vocês. E assim que terminar lá, vocês podem voltar para cá. A gente vai estar aqui ainda, tá bom? Vamos aplaudir quando eles descem, irmãos, por favor. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Jesus, quando o grande dia. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, então canta pra ele, canta pra ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Vamos orar. Se você puder, segura na mão de quem está do seu lado aí. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor quebre as amarras, as barreiras, as cadeias em cada um de nós. Amém. Pai, que aqueles irmãos que estão aqui, Senhor, nesse momento, ou nos assistem, e estão, Pai, lutando contra o pecado, tem lutado, Senhor, de forma intensa, e por algum momento o Senhor tem se sentido, Pai, tão fraco, ao ponto de pensar que não conseguirá resistir ou vencer. A Tua palavra diz que o Senhor dá o livramento de toda tentação, Senhor. Deus, eu te suplico nessa hora, livra os meus irmãos, livra o Teu povo, livra a Tua igreja, traz o livramento, traz o escape, faz cair por terra toda obra de Satanás,
contra o teu povo, tua igreja nessa noite, Pai. Nós te pedimos isso, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém, 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 amém. Eu sei que vai.